بسم الله العليم الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Todos os louvores vão para Allah subhanahu wa ta'ala, o agradecido, o adorado, o Senhor de todos os mundos que existem, do visível e do invisível, dos mundos presentes na visão humana e presentes na crença, que é o dunya e o akhira. E todas as saudações vão para o nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Completamos o jejum do mês de Ramadão e celebramos o Eid com uma felicidade interna assim como externa. Interna nos nossos corações, externa naquilo que manifestamos, e entramos no mês de Shawwal. O Shawwal é um mês dentre os meses normais, mas depois de jejum de Ramadão há 6 dias de Shawwal. 6 dias de Shawwal. Quem jejuar o Ramadão e jejuar os 6 dias de Shawwal terá mais sucesso, desde que tenha possibilidades que podem essas permitirem a ti a ter saídas, como saúde, como também a continuidade da sua crença, continuar ainda crente, porque também se cometer kufr, nada vale. Dizia o Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadith este que se encontra no Sahih Muslim, o Nabi dizia: man sama Ramadana thumma atba'ahu sittan min Shawwal kana kassiyami dahri. Man sama Ramadana, quem jejuar o mês de Ramadã, os 29 ou 30 dias, thumma atba'ahu sittan, depois seguir 6 dias, min Shawwal, de Shawwal, kana kassiyami dahri, wa fi riwaya kana kaman sama dahra, será como, ou seja, como se fosse um que jejuou um ano inteiro. Esta pessoa terá recompensa de um jejum de um ano completo. Man sama Ramadana, quem jejuar o mês de Ramadã, thumma, depois, numa narração disse, fa atba'ahu, seguir, daí seguir, sita, 6 dias, min Shawwal, do mês de Shawwal, kana kassiyami dahri, será como jejum de um ano. Akhrajahu Muslim fi sahihihi. Jejum de um ano como? Se o Ramadã tem 6 dias, tem 30 dias, e o Shawwal tem 6 dias, logo 36 dias de jejum, quer dizer, de jejum, diz Allah subhanahu wa ta'ala: man ja'a bil hasana falahu 10 amthaliha.
Quem aparecer com uma boa ação, com uma boa prática, com um bom trabalho, falahu ashru amthaliha, terá 10, uma ação só, 10 pagamentos a mais, 10 recompensas a mais. Se são 36 dias de jejum, e se cada boa ação que tu fizeres serás pago 10, então 10 vezes 36 dá 360, que são dias do ano completo, não esses. O ano islâmico, 360 dias. Então, é aí onde o Nabi disse, a pessoa terá recompensa ou pagamento de um jejum de um ano completo. Mas a condição é de você jejuar o Ramadã. E neste hadith, existe um que disse fa'atba'ahu, e existe um que disse thumma atba'ahu, depois seguiu. Significa, não estás obrigado a jejuar dias seguidos de Shawwal, e não estás obrigado, assim que celebrares o Eid, jejuar dia seguinte. O Nabi disse thumma, depois, atba'ahu, seguiu 6 dias de Shawwal. Então, nenhum de nós foi obrigado a seguir dias de Shawwal. Como hoje é sexta-feira, rezamos antes de ontem. Existem os que iniciaram ontem, mas não estão obrigados a iniciar como ontem. Existem os que iniciaram hoje. Existem os que vão iniciar amanhã. Existe até que vão jejuar próxima semana. A escolha é sua. Dizia o Imam Nawawi, rahimahullah, no seu livro Sharh Sahih Muslim, na explicação de Sahih Muslim, ele disse: إذا ثبتت السنة, sunna quando for forte. Existe sunna muakkada, como estes 6 dias de Shawwal. Esses 6 dias de Shawwal. Também sunna muakkada. Não é obrigatório, como disse um outro alim, que isso é obrigatório. Não é obrigatório 6 dias de Shawwal, mas é sunna muakkada. إذا ثبتت السنة, quando sunna for forte, لا تترك, não é abandonado esta sunna, não é deixado esta sunna. بترك بعض الناس, por algumas pessoas deixarem. Você não irá abandonar só porque existem algumas pessoas que abandonaram. Ou então a maior parte, por deixar muita gente, ou seja, por deixar muita gente, você abandonar porque o número maior abandonou. Não. Disse ele também, Imam Nawawi, ou kullihim, ou todos eles. Mesmo todos abandonarem um sunnah forte, você não irá abandonar porque todos deixaram. Ou então algumas pessoas deixaram, você não irá deixar. Ou então muita gente, você não irá deixar por causa desses aí. Então, esse também é um dos sunnas fortes, mas não é wajibun, não é obrigatório jejum de Shawwal. E não também como outras falsas informações de dizer que você jejua um dia, não falar com alguém e valer uma semana. Quer dizer, e você jejuar um dia como hoje, se esconder, porque se não se esconder vai falar. Se esconder, depois daí
Você pode não jejuar aqueles 5 dias, já equivalente a 6 dias. Coisas falsas sem interesse. Tá bem, se você esconder-se na sua casa e salawats obrigatórios, orações obrigatórias, vai rezar aonde? Você é homem, está obrigado a rezar aqui na mesquita. E se é uma mulher, os filhos não podem falar com ela, porque está de jejum. Então não está bem. Não existe isso aqui. O que existe é 6 dias de Shawwal. Então, temos de como também jejuar este mês de Shawwal. Algumas pessoas perguntam a respeito do pagamento, uma vez que ele passou certos dias em que ele não se encontrava de jejum. Ele passou nesses dias com uma certa razão válida. Ou esteve doente, ou esteve de viagem durante o tempo passado. Em alguns dias, ou certas semanas, ou sequer todo mês. Como então jejuar? Será que irá começar ou iniciar este jejum de Shawwal? Ou então aquele de Ramadã? Ala kulli hal. Ala kulli halin. Se for que esta pessoa tem poucos dias de Ramadã, primeiro terá que pagar o mês de Ramadã, porque o obrigatório é o mais essencial antes de Sunnah. O obrigatório é que tem mais lugar antes de Sunnah. Terá que primeiro jejuar o mês de Ramadã ou pagar aqueles dias perdidos, depois jejuar esses 6 dias de Shawwal. Se for que alguém que não lhe permite o jejum de Shawwal, assim que iniciar o Ramadã, o Shawwal irá passar, terá que primeiro jejuar aqueles dias de Shawwal, depois pagar aqueles dias de Ramadã. Por quê? Porque o Ramadã, pagamento deste jejum, tem espaço até outro Ramadã. Está obrigado a pagar o espaço que existe daquele Ramadã até o outro Ramadã do outro ano. Quanto à questão do jejum de Shawwal, é apenas dentro daquele mês. Apesar de alguns dizerem que esses 6 dias podem ser fora de Shawwal. Não. O Nabi disse-me Shawwal. Cita min Shawwal. 6 dias de Shawwal. Especialmente. E não depois do mês de Shawwal, não. Mas sim dentro do mês de Shawwal. Assim que passar o mês de Shawwal, você não terá mais posses. Não terá mais saída de jejuar aquele mês. Ou aqueles dias. É verdade que não, são dias que não é para pagar. Mas o Ramadã você tem que pagar. Então, se é alguém que tem medo de perder os dias, por ter muitos dias perdidos de Ramadã, então, primeiro terá que jejuar aqueles 6 dias, porque ele tem espaço até outro Ramadã. Se for que é alguém que perdeu certos dias, primeiro terá que cumprir o que é obrigatório e depois seguir com o Sunnah. Então, Sunnah no geral é obrigatório. Sunnah no geral é obrigatório, mas especificando não é obrigatório. No geral é obrigatório. Diz Allah: لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. No Surah Al-Ma'idah. Para cada um dentre vós colocamos o quê? Shiri'atan, leis, wa minhajan, e metodologias, métodos, formas de como se comportar, de como ser. Manhaj é forma
de como se comportar, de como ser, de como usar, de como andar, de como falar, de como estar, chama-se manhaju. Al-minhaju, as metodologias, formas de ser, forma de estar, forma de falar, forma de andar, forma de vestir, tudo isso chama-se manhaj. Então Allah subhanahu wa ta'ala disse, colocamos leis, essas leis são as obrigações de Allah. Wa minhaja, e metodologias, sunnah dos anbiya, salawatullahi alayhim wa salamuhu. Então, no geral, sunnah é obrigatório. Agora, se você perguntar, casar é obrigatório? Casar não é obrigatório. Você está a especificar. Aí já não será obrigatório. Tá bem, é obrigatório você fazer sunnah depois de Jum'ah, seja em casa ou aqui. Eu digo não é obrigatório. Tá bem, é obrigatório jejuar mês de Shawwal? Não, não é obrigatório, mas é sunnah forte. Mas o sunnah no geral é obrigatório. Como? Se você só cumpre aquilo que é obrigatório e deixa totalmente sunnah, você será castigado porque você está desprezando, ou seja, não está seguindo o Nabi. Aí você será chicoteado. Agora, se deixa, por exemplo, aquelas sunnas antes de Fajr, é sunnah mu'akkada, aí você não está obrigado a fazer. Não é obrigatório você fazer. Então, aqui existem duas coisas. No geral é obrigatório, especificando não é obrigatório. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أما بعد, se for uma pessoa com uma intenção forte de jejuar esses dias e não ter possibilidades de resolvê-los, essa pessoa terá pagamento de acordo com alguns hadiths. O hadith que está no Sahih al-Bukhari, وكذلك رواه مسلم في صحيحه, حديث أبو هريرة, o Nabi disse: إن الله كتب الحسنات والسيئات. Na verdade, Allah prescreveu os bons atos e os maus atos, as boas práticas e as más práticas, as boas ações e as más ações. ثم بين ذلك, depois esclareceu isso. فمن هم بحسنة, quem desejar uma boa prática na sua vida ou num certo tempo, فلم يعملها, e não praticá-la, a esta tal ação, كتبها الله عنده حسنة كاملة. Então Allah, diante dele, perante a ele, kataba, escreverá, prescreverá o quê? Hasanatan kamilatan, uma bela, uma recompensa completa. Wa in hamma biha, e se deseja, tem plano, tem intenção de cometer, de praticar, fa'amilaha, e chegar de praticar, katabaha Allahu 10 hasanat. Então Allah irá prescrever 10 recompensas, ila 700 ba'th, ila ba'athin kathira. Irá multiplicar até 700 recompensas, irá multiplicar centenas ou milhões de milhões. Hadith sahih. E outro hadith está no Sahih Muslim, de Jabir bin Abdullah bin Amri bin Hiram al-Ansari al-Madani radiyallahu anhuma. Ele disse: uma vez estávamos com o Nabi numa viagem de guerra santa, né? Não guerra como as outras, al-jihad fi sabilillah. Dali o Nabi disse: inna bil madinati la rijalan, na verdade lá em Medina existem homens que ficaram lá, masirtum masira wala qata'tum wadiya illa kanu ma'akum.
vocês não, em resumo, vocês não ultrapassam nem sequer uma zona, nem limite, nem o quê? A não ser que eles estão convosco. Mas eles estão lá em Medina. Habasahum al-marad. Habasahum al-marad. O que lhes impediu é a doença. Mas eles estão a fazer cálculo passo a passo que vocês estão a fazer. Cada passo que vocês fizerem, eles estão convosco. O fi riwaya, numa outra narração, ele disse: Illa sharakukum fil ajr. Illa sharakukum fil ajr. O que vocês estão a receber de recompensa, eles também lá estão a receber. Eles tinham a vontade, mas foram impedidos pela doença. Então, este é para quem não tem posses como doença grave, mas amanheceu com toda a intenção, a não ser que ele conseguiu dentro do mês. Wallahu al-musta'an. E a outra coisa também, jejum de Shawwal não é para você também obrigar alguém e não é para você impedir alguém. Impedir alguém. Você que não jejua, se seu filho quer jejuar, você tem que tirar para ele. Não é andar a lhe privar. Dizer que é sua conta. Não é conta dele, não. É sua conta você. Então, muitos só conseguem Ramadã. Por isso o jejum está em três classes, né? E a classe de Ramadã é classe am, geral. Até é normal jejuar aquele que você não achava ele jejuar. Esse jejum aí. Não é para impedir seu filho a jejuar, impedir a sua esposa a jejuar. Deixe também aproveitar esta oportunidade. Então, para podermos perceber, quem não consegue, eu não sei qual é a força que tem Shawwal do que Ramadã. Porque muitos conseguem jejuar Ramadã e não conseguem Shawwal. Com isso, muitas das vezes, tem a ver com talvez a fraqueza nossa, não é? Mas não obriga ninguém e não pode impedir também os outros a jejuarem. E depois tivemos aqui uma confusão nas nossas cabeças do Eid al-Fitr. Tivemos uma confusão nas nossas cabeças, né? Eu também tive confusão. Eid al-Fitr, depois de Eid no Takbir, não é? Depois de Eid al-Fitr no Takbir, aqueles takbirs muqayyad, aquele takbir depois de Salah, depois de Fajr, depois de Asr, depois de Maghrib, depois de Isha, a não ser que antes. Depois também, quando faz o Salatul Eid, não é para fazer takbir. Então nós também não é para fazermos takbir depois de Salah al-Fitr, Eid al-Fitr. Só Eid al-Adha tem dias de takbir, ok? Temos dias de takbir, Ayyam al-Tashriq. Estamos a falar de Eid al-Adha, até 13º dia. Mas Eid al-Fitr não, termina ali mesmo. Até ali, começa no Maghrib e termina ali no Salah. Assim que ali não há mais takbir depois de cada Salah obrigatório. Isso especialmente Eid al-Fitr e não Eid al-Adha. Eid al-Adha é outro Eid. Então, que Allah subhanahu wa ta'ala dê-nos mais aceitação daquilo que é correto. Como wa sallu.